E aí, minha turma CDD06, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou trazendo aqui um conteúdo novinho do livro de saúde e seus cuidados. Então já pega seu material aí, tá? Abra no capítulo 12, na página 56, que hoje nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio. Então, se você ainda não fez aquela leitura prévia no material de vocês, já abre aí na página, já faz a leitura, pega os lápis, as canetas, faz as marcações de vocês e depois vocês liberam esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, colocar meu rosto para o lado, só um minuto. Agora aqui. Pronto, tirei o do meio para que vocês consigam visualizar melhor aí o slide, tá? Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo passado, que a gente falou sobre depressão e transtorno bipolar, né? A gente conseguiu aí entender a diferença da depressão para o transtorno bipolar. A gente conheceu alguns pontos interessantes dessa patologia, os sintomas desses transtornos, não é isso? Foi bem legal o conteúdo. Então hoje nós iremos aprender sobre o que é necessário para o cuidador desempenhar o seu trabalho no domicílio do paciente, né? Quais são as suas tarefas do dia a dia e o que a gente deve fazer, o que não deve ser feito quando estamos trabalhando na casa de um paciente. Então, nós iremos discutir um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento, né, de vocês dentro da casa de uma pessoa, quando a gente vai cuidar de um paciente, quais são as minhas obrigações, quais são as minhas tarefas e o que não é, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar um pouco mais. Eu sei que muitas de vocês já trabalham como cuidadoras, ou com quem ainda não trabalha já trabalhou, né? Então já tem aí uma boa experiência, mas também sei que tem pessoas que ainda não trabalharam, e aí a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Então eu queria saber se você sabe como exercer uma função de cuidador em domicílio. Se você que já trabalhou, será se você trabalhou da forma correta? Será se você realmente atingiu a meta desejada que aquela família precisava naquele momento? Ou deixou a desejar? Ou você trabalha ainda, né, e sente que poderia ser diferente ou alguma coisa do tipo? Então nós iremos falar um pouco mais aí. Se você já tem experiência em trabalhar no domicílio em domiciliar, né, do paciente, vão lá no grupo do WhatsApp, vamos interagir comigo, conta como é a sua experiência, conta como é os atributos de vocês lá no emprego, tá bom? Existe muitas confusões ainda sobre o que eu devo fazer, o que não devo fazer, até onde eu posso fazer, né? Então, eu trago uma informação para depois a gente entrar nesse ramo aí. Aí a gente diz o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, né? Fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. Então, segundo segundo o Ministério da Saúde, né, a gente sabe que a função de vocês cuidadores é auxiliar, acompanhar, ajudar aquela pessoa que não consegue, que não tem habilidades mais ou nunca teve, né, de fazer aquela atividade e precisa que você entre ali para auxiliar, né? Então, além da gente estimular o paciente, a gente também pode fazer por ele. Porém, né, a gente só faz uma coisa para o paciente quando ele não consegue. Como, por exemplo, dar banho em um paciente. Se o paciente ele tem toda a habilidade de tomar banho sozinho, não tem a necessidade de você ir dar banho no paciente. A gente precisa ficar atenta, a gente precisa olhar o que é que pode ser adaptado para esse paciente não vir se machucar dentro do banheiro, esses detalhes. Ou até mesmo ficar esperando um pouco fora. Mas se ele tomar banho sozinho, vamos estimular para ele continuar com essa atividade, com essa funcionalidade, né? E aí eu trago aqui para vocês o conceito sobre o cuidar. O cuidar pode ser definido como servir ou oferecer ao outro em formas de serviço o resultado dos seus talentos e capacitações. Então, a gente servir o outro, às vezes a gente é as mãos daquela pessoa, a gente é as pernas daquela pessoa. Muitas vezes vocês são tudo que aquela pessoa tem para aquele momento, né? Então, a gente precisa ter muito amor, muita atenção, tudo tem que ser bastante intenso
de coisa, tudo que for bom, né? Que vai acrescentar como profissional para você. Então, a atenção, a precaução, a prevenção, a dedicação, o carinho, a responsabilidade e a incumbência. A gente pode juntar tudo isso aí para encaixar no perfil de um cuidador. Né? A gente sabe que muitas vezes vocês são responsáveis por vidas, que é totalmente da sua responsabilidade. Então a gente precisa precauver de alguns problemas, prevenir, né? Nós temos que ter dedicação total enquanto a gente está ali prestando serviço. Já aconteceu, eu conto experiências que já aconteceram, que eu já visualizei, que eu já presenciei, né, de cuidador, por exemplo, de uma cuidadora de uma paciente minha, ela passava o dia na casa do paciente, porém, ela só fazia o que ela queria. Então, ela, vamos dizer assim, né, ela chegava, dava banho na paciente, trocava e colocava o paciente lá na sala. Então, lá as irmãs iam agitar o café, dar o café da irmã, e ela ia fazer o quê? Mexer no celular. Mexia no celular. Se tivesse a necessidade de trocar uma fralda, ela trocava. Senão, ela não trocava. E aí ficava o dia todinho nesse movimento. Gente, a gente sabe que cada um tem seu jeito de trabalhar, né? Mas vocês acham que o tempo que essa pessoa tá tendo, mexendo no celular, conversando com conversas paralelas, ela não poderia estar muito mais bem focada no serviço de qualidade para aquele paciente? A paciente passava o dia todinho ou dentro de um quarto ou sentada numa cadeira de balança assistindo televisão, ou quando ela ia pro quarto que não tinha televisão, ficava olhando pro teto. E aí? E ela? Ela poderia estar o quê? Estimulando, né? A paciente, poderia colocar ela para passear, poderia estar ali um momento prazeroso de fazer algum jogo, participar de alguma forma de interagir com a idosa, né? Coisa que não fazia. Então, a gente precisa estar sempre atenta ao nosso comportamento. Eu costumo dizer o seguinte: você se contrataria se você fosse precisar de um cuidador? Você como cuidador, você se contrataria pelo seu serviço, pela sua qualidade de serviço? Se você é um bom profissional, você dizer, poxa, se eu pudesse, eu me contrataria para trabalhar na minha própria casa. Então a gente tem que pensar dessa forma. Você tem que pensar da forma o seguinte: eu preciso prestar serviço de qualidade, eu preciso ser diferencial na vida daquela pessoa, né? Se eu precisasse de uma pessoa, eu queria uma pessoa com esse perfil. Eu acho que ninguém queria um cuidador que passasse o dia todo mexendo no celular e nada, né? Fizesse só o básico que tem de costume de fazer e acabou-se. Não é legal. Então a gente precisa ter muito sensatez. A gente precisa ser muito sensato no momento que a gente tá trabalhando. Principalmente a gente tem que... todos os atributos que eu falei sobre dedicação, carinho, responsabilidade, a gente precisa estar assim em foco total. E principalmente quando a gente tá dentro de uma casa, de uma família, tá? Cuidador profissional, compromisso ético, então honestidade, discrição, integridade moral e a sensatez. Sigilo profissional. Gente, isso aí é uma coisa assim que necessita, obrigatório. O perfil do cuidador, ele necessita ter esses acrescentos que eu estou falando, certo? Por quê? A honestidade algo que todo ser humano deveria ter, todo cidadão deveria ter, né? Mas quando a gente vai trabalhar na casa de uma pessoa, a gente tem que triplicar a nossa honestidade, né? Porque não existe pessoas meias honestas, ou você é honesto ou você não é. Então a gente precisa saber entrar, saber sair. A discrição, nada que acontece dentro do seu ambiente de trabalho, existe a necessidade de estar no meio externo. O que acontece ali, fica ali. A sua integridade moral, a sua sensatez. Gente, a melhor coisa do ser humano é você ser sensata, você perceber as coisas, você auto se conhecer e ver que aquilo ali tá errado, que o seu comportamento tá errado, que você precisa modificar. Se você percebe que aquilo tá certo, você continue fazendo, mas se você vê que aquilo não tá legal, vamos mudar, vamos tentar manter um perfil legal aí de profissional. E o sigilo não existe, né?
A gente sabe que dentro de qualquer trabalho necessita do seu sigilo profissional. Então, se aquele paciente toma tal medicação, tem tal patologia, tem tal dificuldade, eu não preciso sair contando para todo mundo o que acontece ali dentro, não. Né? Ali é um sigilo entre eu, meu paciente e os familiares. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A profissão é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, sob o Código 5162. Então, de acordo com o CBO, o cuidador é definido como cuidam de bebês, de jovens, de adultos, de idosos, a partir do objetivo estabelecido pelas instituições especializadas ou responsáveis direto pelo bem-estar, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação, lazer da pessoa assistida. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Quanto é importante. Se vocês puderem marcar isso aí no material de vocês e colocar na cabecinha, assim, de uma forma bem, né, de nunca mais esquecer, isso é muito importante, porque parece que esquece com o decorrer da vida. Gente, vocês responsáveis por zelar pelo bem da vida daquela pessoa, pelo bem-estar. Então, pela saúde, pela alimentação, pela higiene, pela educação, pela cultura, pela recreação, pelo lazer daquela pessoa, vocês são responsáveis por elas. Então, vocês precisam manter sempre isso, né? Vocês viram aí que fala sobre os objetivos estabelecidos tanto pelas instituições como pelos responsáveis. A gente sabe que cada residência, cada familiar tem uma forma diferente de convivência. Cada instituição que você vai trabalhar também tem, né? Então, se você vai trabalhar numa instituição para idosos ou até mesmo orfanato, vocês vão ver que é diferente. Cada canto tem a sua particularidade, né? Tem instituições que o banho do idoso é tal hora, tem que ser de tal forma, tem que usar tais produtos, já em outra é diferente, né? Então, a gente sabe que cada um tem suas particularidades. E dentro da casa do paciente, no domiciliar, vocês precisam saber frisar, deixar tudo muito bem organizado no primeiro momento, no primeiro contato com a pessoa que está ali lhe contratando. Então, o responsável que está conversando com você, para você cuidar da mãe, do pai dele, alguma coisa do tipo, você já precisa dizer para que você veio, né? Então, ali você coloca as suas cartas e eles colocam a deles. E aí é que vocês vão decidir se vai dar certo para você ou não. Então, salário, passagem, horas, alimentação, tudo, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que é da sua alçada, o que não é da sua alçada, né? Então, vocês precisam deixar isso muito bem já amarrado no primeiro momento. Então, se contratam você para cuidar de uma criança, da hora que ela chega da escola até a hora que o familiar chega, ou a hora que dê sua hora, né? Então, por exemplo, você vai começar a trabalhar com aquela criança de 12 horas até as 4, ou se não até as 5, não sei. É um exemplo, né? Você precisa dizer o que é que você vai fazer nesse tempo. Olha, eu vou ficar com a criança, a minha responsabilidade com ela é com a alimentação dela, é com a higienização dela. Eu não vou fazer outra coisa, como por exemplo, arrumar a casa, passar pano, lavar a louça, porque naquele momento eu vou estar ali fazendo um momento de recreação, eu posso estar estimulando a criança, eu tô brincando, eu tô cuidando da criança, eu não vou cuidar de afazeres de casa. Da mesma coisa com o idoso, né? Já deixa amarradinho. Mas ele é um idoso muito independente, ele não precisa muito de ninguém, lá. Pronto. Então, o meu serviço eu posso fazer isso, isso e isso. Se você quer que eu faça tal coisa, já não é comigo. Então, vocês precisam já deixar isso muito bem frisado. Se a pessoa dizer, não, mas você poderia lavar uma loucinha, varrer uma casa, aí é com vocês, se vocês vão aceitar ou não. Então, por isso que a gente precisa ter essa conversa no primeiro momento. Vocês já dizem logo, olha, eu vou vir pra cá, mas eu sou cuidadora, eu vou cuidar do idoso, não da casa. E aí vai vir da pessoa aceitar ou não, ou de vocês aceitar ou não, tá? Mas nada de não deixar nada bem explicado pra depois vir as confusões, os estresses. E aí a família reclama que você não quer fazer isso, e você não falou no primeiro momento que você não faria isso, então fica aquela coisa, certo?
Preparação do que o cuidador precisa. O que é que vocês precisam ter? Preparação física. Porque muitas vezes o paciente é totalmente dependente de vocês para locomoção, para mudança de decúbito, para tudo. Então vocês precisam ter uma boa resistência aí. Preparação psicológica, porque não é fácil, né, trabalhar com pessoas doentes. Então a gente precisa sim ter uma preparação psicológica. E a preparação técnica, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão conhecendo, vocês estão aprendendo. E aí vocês estão se preparando, se capacitando para o mercado de trabalho que é top aí, né? E aí as tarefas do cuidador. No material de vocês tem bastante coisa e aí eu trouxe as que são bem interessantes, bem importantes. Então as tarefas são auxiliar na locomoção e na atividade física e estimular a prática de atividade e lazer. Olha só. Ajudar as pessoas com atividades diárias como alimentação e higiene, banho e comida. Observar a qualidade do sono. Se você trabalha à noite, muitas vezes você não vai trabalhar à noite, passar a noite todinha dormindo, não. Né? Porque muitas vezes o paciente ele acorda, às vezes o paciente ele não dorme bem e você precisa estar ali alerta para qualquer coisa que acontecer, você saber você está acordada, né? Você está presente para resolver. Então a bronca que aparecer, você tá ali, você sabe como é que vai acontecer, vai proceder. Se você tá dormindo, você não sabe nem o que é que vai estar se rolando no mundo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado aí. Eu já escutei muito povo reclamando, ai minha filha, eu trabalho à noite, descanso nada. Gente, você trabalha à noite, você vai prestar serviço à noite, né? Você não tá ali pra dormir, não. Sou curta e grossa em dizer isso pra vocês. Lógico que todo ser humano precisa de descanso, com certeza. Vocês precisam ter um momento pra se alimentar, com certeza. Mas de estar dormindo a noite todinha, como se estivesse dormindo em casa, isso não rola, tá? E não rola mesmo. Até mesmo se for um paciente de risco, vocês têm que estar 100% ali para aquele paciente. Então, ajudar a pessoa quando ela precisa de cuidados especiais, estímulos de atenção, alterações físicas como marcha, incluir ferramentas, informar a equipe de saúde. Vocês são esse ponto de informações entre o paciente e os médicos e etc, né? Controle da ingestão de medicamentos, acompanha o idoso em consultas e atendimento médico hospitalar. Então, eu também já presenciei cuidador dizendo que não ia acompanhar o idoso numa consulta porque estava saindo do domicílio. Gente, se está dentro do seu horário de serviço, você pode sim. O que você não pode se não está no seu horário de serviço, você sair. Mas se está no seu horário, você pode sim. Ouvir o idoso e oferecer apoio emocional, seguir orientações de profissionais de saúde, ligação entre o paciente, família e equipe médica, vocês são, porque vocês é que está em mais contato com eles. Então, com o paciente, então você é que vai ser esse pivô aí de passar todas as informações do dia a dia e etc. E aí eu deixo até aqui um conselho de ser um bom cuidador, né? De ser o melhor cuidador. Quanto mais amoroso e consciente for na forma de cuidar, mais enriquece será para ambos. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência, você é uma pessoa que não gosta de cuidar, você está na profissão errada, certo? Aqui a gente tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter dedicação, responsabilidade. Cuidar de alguém é muito mais complexo do que possa parecer, isso é verdade. O mais importante é ser paciente e saber ouvir. Muitas pessoas não conseguem, mas é primordial. Com afeto, as atividades tornam-se mais simples. Alimente-se de forma adequada e saudável, ajuda a estar em forma. Realizar exercícios físicos permite relaxar. Fazer atividades que lhe despertem interesse é crucial. Então, conheça os seus limites. Se você não está dando para você, não continue, porque aquilo interfere na pessoa que você cuida, né? E a mensagem é o seguinte: pense em si mesmo, enriqueça o seu projeto de vida, aproveite os seus hobbies, cuide-se, pois isso reflete na pessoa que necessita de cuidado, isso é certeza. Quando você está estressada, a pessoa que está do seu lado consegue absorver esse estresse. Você está triste, a pessoa que está do seu lado consegue absorver a sua tristeza. Então, vamos cuidar da saúde mental, da saúde física, para ser o melhor cuidador, tá bom? Sobre a atividade, eu posso perguntar qual é a função do cuidador? Falei lá no começo, vocês vão lá e respondem, tá?
Nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre emergência no domicílio, reanimação cardíaca. Então já vão dando uma leitura aí, o que é que a gente faz, meu Deus, quando uma pessoa desmaia, cai, acabou-se. A gente vai aprender, tá bom? Deixa a nossa frase para esse sábado maravilhoso que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Olha que maravilha. O importante é você continuar e não parar. Tá bom, turma? Qualquer coisa é só me procurar no grupo do WhatsApp. Vocês sabem que eu tô sempre aí olhando pra vocês, né? Esperando só vocês falarem comigo. Um super beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.